O Homem do Norte é o novo filme do Robert Eggers, um diretor super autoral de filmes independentes como A Bruxa, O Farol. Mas nesse vídeo a gente vai analisar O Homem do Norte para ver como esse filme representa um passinho do Eggers na direção do cinema blockbuster. Logo de cara, o Homem do Norte se apresenta de um jeito muito parecido com a lenda do Cavaleiro Verde, né? Trazendo essa ambientação medieval, rudimentar, cheia de imagens levemente surrealistas. E aqui o Eggers também referencia aspirações siderais do Aronofsky no filme A Fonte da Vida, por exemplo. Mas o interessante nesse filme é como ele equilibra toda essa pegada autoral e viajada com pequenos toques de um cinema pipocão que a gente espera de uma produção de um estúdio grande como essa, né? Esse é um filme da Universal Studios de 80 a 90 milhões de dólares, e isso é uma diferença enorme para os 11 milhões de dólares do Farol, que foi o último filme dele. E por que é tão legal ver um valor de produção grande desses na mão do Robert Eggers? Bom, primeiro que antes de ser um cineasta, o cara é um baita de um historiador. O Eggers comenta em várias entrevistas que ele é apaixonado por estudar cada detalhe da vida dessas pessoas, desses povos antigos, né? E que os filmes dele são quase uma desculpa para ele recriar toda essa pesquisa com uma fidelidade absurda. Isso vai desde os cenários, os figurinos, a forma como as pessoas se comportam e até os dialetos originais que são usados nos diálogos. E para mim, até hoje, não tem exemplo melhor disso do que aquela cena no Farol com Willem Dafoe amaldiçoando o personagem do Robert Pattinson e condenando ele às profundezas do esquecimento. Cara, é maravilhoso. Mas o legal é que fidelidade histórica não quer dizer necessariamente um realismo absoluto, já que existe espaço para elementos de fantasia aqui. E nesse sentido, a fidelidade histórica do Homem do Norte, ela está materializando as crenças e costumes desses povos antigos. Tipo assim, porque essas pessoas acreditavam nisso, o filme acredita também e assume isso como verdade. De um jeito super bem-vindo e empolgante que mistura elementos de RPG como, sei lá, side quests e armas mágicas que só funcionam em condições especiais, missões recebidas de cabeças empalhadas proféticas e por aí vai. Aliás, esse é o segundo filme do Eggers que envolve o Willem Dafoe numa cena com algum tipo de flatulência, né? Seria isso algum tipo de assinatura do diretor? Bom, vale dizer, prestem atenção nesses costumes e crenças, porque nem sempre o filme explica isso verbalmente, né? Mas é só você reparar como os personagens enfatizam a importância de morrer de um certo jeito específico para entender que isso vai ter algum tipo de peso na trama depois. Mas vamos falar da história principal de vingança do Hamlet contra o seu tio Fjolnir, que matou seu pai e sequestrou sua mãe. Eu falei bastante sobre os tipos diferentes de vingança no vídeo de The Last of Us, e aqui a vingança se encaixa muito bem em todo esse sistema de crenças culturais nórdicas. Ou seja, mais do que uma decisão do herói, a vingança ela é uma predestinação inevitável, tipo, ele não tem escolha. Em termos de atuação, o Alexander Skarsgård, ele surge sempre com uma postura curvada, assim, meio corcunda, né? Ele é um animal, ele é um lobo. Para ele a violência é um instinto que serve esse destino vingativo. Já a Anya Taylor-Joy complementa os objetivos do Hamlet de um jeito mais interessante pelo carisma da atriz e pelo quanto ela consegue entregar só pelas expressões faciais do que necessariamente pelo roteiro. Ela é muito mais uma manifestação desse destino do Hamlet do que uma personagem bem resolvida, né? E eu senti falta de uma influência um pouco maior dela nos eventos da história. Mas funciona, a dinâmica entre ela e os Skarsgård é legal e traz aquele elemento meio parceiros do crime, assim, que é bacana. Complementando o elenco, a gente tem o Claes Bang fazendo, a princípio, né, aquele clássico tio traiçoeiro que pretende usurpar o trono do rei. E sim, isso lembra muito o Rei Leão, que por sua vez foi baseado no Hamlet do Shakespeare, que foi inspirado na lenda de Hamlet que é retratada aqui nesse filme. Cara, realmente todas as histórias já foram contadas, né? Enfim, e a Nicole Kidman, que tem uma cena surpreendente onde ela meio que devora o texto, né? E reconfigura a trama de um jeito mais complexo, um jeito que muda a nossa perspectiva dessa situação de cárcere privado. É muito bom. Tem discussões bem interessantes aqui, mas eu acho que o Homem do Norte escolhe não mergulhar tanto nelas, né? Ele prefere trabalhar esses arquétipos nórdicos a serviço do espetáculo.
Ainda assim, o filme quebra algumas expectativas de um jeito legal, né? E eu vou entrar em alguns detalhes agora aqui da história, né? Spoilers leves, eu não vou entregar tudo, mas se você ainda não assistiu, deixa o seu like se você está curtindo o vídeo e depois volta pra cá. Cara, eu gostei demais da ideia de o Fjolnir matar o seu irmão para assumir o reino dele, né? Mas aí pouco tempo depois ele perder esse reino e ter que fugir para um local desolado na Islândia. Isso coloca o vilão numa posição de desvantagem um pouco mais humanizada e ainda aproveita para fazer aquele clássico simbolismo geográfico. Tipo, a fazenda do Fjolnir fica num local completamente desnivelado, né? Sempre nesse declive vertiginoso que representa muito bem a vida desequilibrada de todos ali. E dá para pensar também no arco do Hamlet, né? Ele precisa equilibrar a balança matando o seu tio em nome do seu pai que tinha sido morto injustamente. Enquanto ele não fizer isso, o chão vai estar sempre inclinado. Aliás, é muito legal que quando a história chega nessa fazenda, ela se contém nessa locação específica, né? O filme acontece num espaço muito bem definido, com uma quantidade limitada de figurantes e recursos. Nesse sentido, existe até um aspecto de game aqui, né? Essa locação é um level que delimita a área de atuação do personagem e que oferece algumas poucas recompensas misteriosas quando ele explora os arredores. Mas ele acaba sempre voltando para essa arena principal. E é claro que depois de passar uma semana jogando Last of Us, né, eu não consigo ver um personagem se esgueirando nas sombras com vários guardinhas que, cara, eu fico com uma vontade enorme de simplesmente apertar quadrado e matar o cara no stealth. Agora, existe uma simplicidade muito honesta na trama do filme, né, que pra mim ecoa o estilo das histórias super antigas que o Eggers gosta tanto. No sentido de serem histórias que envolvem muito mais ações externas dos personagens do que desenvolver com sutileza as emoções internas deles. Isso está presente até na forma como, nos raros momentos de vulnerabilidade, o Hamlet explica o que ele está sentindo com diálogos bem diretos, né, e até um pouco teatrais. Faz parte da proposta e eu acho que é importante a gente estar ciente que esse universo arcaico do filme se comunica de um jeito muito diferente do nosso. Então eu acho que nem sempre a gente consegue se conectar com esses diálogos e isso acontece principalmente para mim na trama amorosa. I am Hamlet, a bad wolf. Mas quando se trata de entoar promessas de vingança ou de ter uma narração que explica o nome de uma espada ancestral, cara, é muito épico. No geral, é muito legal como o Eggers trabalha todos esses elementos que ele foi descobrindo e se apaixonando na pesquisa histórica de um jeito potencializado pelo orçamento maior que o estúdio permitiu aqui. É o oposto do terreno acidentado da fazenda do Fjolnir, né? Esse filme está no equilíbrio perfeito entre a visão autoral independente do Robert Eggers e a sua inclinação inesperada para o cinema blockbuster. Voltando para o Cavaleiro Verde, aquele é um filme um pouco mais meditativo, né? Mas também menos decifrável. É um filme que deixou muita gente sem entender algumas atitudes dos personagens. E aqui no Homem do Norte, não. A gente entende o arco da história de um jeito mais direto. Eu acho que isso é legal porque aproxima um público um pouco mais amplo de um cineasta do estilo do Robert Eggers, mas sem sacrificar a qualidade autoral dele. E assim, não fica melhor do que vikings nus lutando num campo de lava enquanto a trilha sonora entoa cânticos de batalha escandinavos. É maravilhoso. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, comenta embaixo o que você achou de O Homem do Norte, do Robert Eggers, e a gente se vê no próximo vídeo. Eu gostaria muito que esse filme saciasse a vontade de alguns fãs da Marvel de ver um Thor realista e sombrio, né? Pra deixar o Taika lá com seu Thor divertido e colorido e musical. Tem espaço para os dois.